A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Agora me encontro aqui no centro comercial aqui da cidade de Salto. Estou agora em frente a tá tendo um festival, né? Festival de morango e camarão. Começou desde sexta-feira, tá sexta, ontem e hoje, né? Eu vou estar agora ministrando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs. Eu vou dar uma virada na câmera para vocês verem aqui, tá, o movimento, ok? Não tem tanto movimento agora, mas hoje começou, era por volta de meio-dia e vai provavelmente até meia-noite, 1 da manhã, provavelmente. Vai dar movimento até mais tarde, amém? Eu vou estar ministrando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, pregue a tempo e fora de tempo. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus abençoe a todos. Deixe o like, compartilhe, se inscreva nesse humilde e simples canal. Amém? Famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se no mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardar até o último dia a condenação e o final. Adianta a riqueza e a muita fama, e aos olhos de Deus vai jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consume, fazendo o que faz diante de Jesus. Adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo te oferece, e ainda no inferno te
aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois que ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessou? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, meu dever, a pura verdade a todos falar. Boa tarde ao povo de Salto, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 9 de fevereiro de 2025, domingo, eu vim nesta tarde simplesmente para estar compartilhando a mensagem das boas novas, o Santo Evangelho. Escute com atenção, povo de Salto. O homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. Você precisa de Jesus, você precisa do Evangelho. Não vim aqui para falar de religião, mas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Jesus Cristo que morreu por cada um de nós e ressuscitou o terceiro dia. Foi Jesus Cristo. Ele está vivo, está à destra do Pai e intercede por você todos os dias. Não é Maria, não é Aparecida, não é Expedito, não é São Sebastião, não é Pedro, nem Tiago, nem João, mas Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 5, que diz: o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Por isso, vim nesta tarde do dia 9 para te pedir e fazer um apelo: entregue tua vida a Jesus, entregue tua alma a Jesus. Não é a religião, mas é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entrega a tua alma enquanto é tempo. A palavra de Deus, ela é muito clara. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 27, que diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo, depois disso prestação de conta. Não é todo mundo que morre que vai para o céu, não é. Pouquíssimos vão herdar a vida eterna. Por que pouquíssimos? Porque poucos estão dispostos a fazer a vontade de Deus.
São poucos que estão dispostos a renunciar à prática do pecado. São poucos que estão dispostos a renunciar o cigarro, a cerveja, a prostituição, o adultério, a mentira. São poucos. São poucos. Só entra no céu aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A palavra de Deus diz, Apocalipse 22, Apocalipse 21, a partir do versículo 27, que diz: e não entrará nela, ou seja, no céu, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só entra no céu aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 27. Portanto, entregue tua alma a Jesus. Abandona a cerveja, abandona a farra, abandona o adultério, abandona a mentira, abandona a fraude, abandona, antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais. A palavra de Deus diz, escute com atenção, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 4, que diz: o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, povo de Salto. Essa é a vontade de Deus, salvar a tua alma da condenação eterna. Mas qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? É isso que você quer? A salvação? A vida eterna? Muita gente, em vez de escolher a vida eterna, escolhe a morte eterna. Em vez de renunciar o pecado e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a cada dia as pessoas estão mergulhadas na prática do pecado. Não querem a Jesus. Rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Rejeitam. Não querem o Evangelho. Não querem a Jesus. Querem o pecado, querem satisfazer a sua natureza pecaminosa. Arrependai-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, escute com atenção, hoje Ele te deu mais uma oportunidade para você se arrepender. Quantas pessoas dormiram ontem à noite e não acordaram mais? Infartaram na madrugada, dormiram de noite e não acordaram mais. Você acordou vivo. Jesus está te dando mais uma chance para você se arrepender, abandonar o pecado e obedecer ao Evangelho.
Larga o pecado enquanto é tempo. O pecado leva à morte. O pecado leva à condenação. O pecado leva à destruição eterna. O pecado leva à morte eterna. A palavra de Deus diz, lá em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, a alma que morre no pecado, sem arrependimento, morrerá, vai colher a condenação eterna. Não é a vontade de Deus que o ser humano venha a ser condenado. Não é a vontade de Deus. Mas é nessa vida, escute com atenção, é nessa vida aqui que você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Você escolhe com as suas atitudes. Você escolhe na sua prática de vida, no seu estilo de vida. Jesus te deu mais uma chance neste dia. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. A palavra de Deus diz, lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22, que diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus está te dando mais uma oportunidade. Não desperdice na prática do pecado. Não desperdice na farra. Não desperdice na cerveja. Nem no cigarro. Nem nas drogas. Confesse Jesus como único e suficiente Salvador. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Com certeza, a Carajé e muitas outras refeições para muitas outras coisas. Quem gosta de culinária baiana pode ir lá conhecer a delícia da Bahia. Do ladinho deles tem um pessoal vendendo deliciosos do lado da Carajé. E nós temos um expositor lá do ladinho também, o pessoal das panelas importadas Volvoc, que são panelas de cerâmica e granito. E eles vendem, é assinada pelo Luciano Zapim, essa marca aí. E eles vendem um jogo com 20 peças. Quem comprar o jogo com 20 peças ganha um jogo de facas especiais também. Então é ideal para você que gosta de cozinhar, são muito bonitos de publicidade. Só de conhecer, o pessoal está trabalhando inclusive lá no projeto para o. E eles fazem várias formas de. Escute com atenção. O que é que separa o homem de Deus? Então, eles abastam quantidade de produtos, como espetinhos doces, espetos de camarão, camarão na barca, verões, estrogonofe de morango e muitos outros produtos. Só vocês irem lá pensando em O que é que separa o homem de Deus? O pecado. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 59, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, mas as vossas
transgressões, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías capítulo 59, a partir do verso 1 e 2. Deus quer ter comunhão com o ser humano, mas muitos não querem. Muitos querem continuar na prática do pecado. Muitos querem continuar nos deleites desta vida. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Ceiar aqui está falando de comunhão profunda. O Senhor Jesus Cristo quer ter comunhão contigo, mas você quer ter comunhão com Ele? Muitos não querem. Muitos só vão a Deus quando estão passando por momento de dificuldade, de luta. É uma doença, é um desemprego, é um luto. Aí lembra de Deus, aí que vai lembrar de Deus. Mas quando está tudo bem, esquece que Deus existe. Escute com atenção. O Senhor Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu. O Senhor Jesus Cristo quer te dar a vida eterna, a salvação. Mas para isso, você tem que renunciar ao pecado, se arrepender, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedecer ao Evangelho. Escute, povo de Salto, Jesus Cristo está voltando, os sinais da sua vinda estão se intensificando cada vez mais. Será que você está tão desapercebido? Essa geração aqui, eu comparo igual a geração de Noé, que só queria saber do pecado, da imoralidade sexual, da violência. Não queria saber de Deus. Deus pediu a Noé. Noé era o único que ouvia a voz de Deus. O único. Deus falou a Noé: o fim de toda a carne é chegado. Vai vir juízo na tua geração, Noé. O juízo, o dilúvio. As pessoas não quiseram saber de Deus. Deus pediu ao seu servo Noé: prepara, faz uma arca. Eu vou enviar dilúvio. Vai chover 40 dias e 40 noites. Do dilúvio, só 8 pessoas se salvaram. Só 8. O resto morreu tudo afogado. Homens, mulheres, animais pereceram no dilúvio. Deus pediu a Noé para ele separar um casal de cada espécie para colocar na arca. Um casal de cada espécie. Tudo que os teus olhos contemplam vai passar. Tudo. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 24, 35, passarás os céus e a terra,
hão de passar. Foi Jesus Cristo que disse, Mateus 24:35. Tudo que teus olhos contemplam passará. Onde é que você vai estar daqui a 1000 anos? Vai estar no céu? Ou no lugar de condenação, no inferno? Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Entregue sua alma a Jesus. Abandone a cerveja. Abandone a farra. Abandone o pecado enquanto é tempo. Escute com atenção. Um dia, ouça com muita atenção. Um dia, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5:10 diz que cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que é feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:13: não há nenhuma criatura encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, a quem temos que prestar conta. A minha vida e a tua vida está exposta diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Povo de Salto, dê ouvido à voz de Deus. Leia o Evangelho. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus. Aqui, ó. Aqui está a vontade de Deus para a tua vida. Leia a Bíblia Sagrada e coloque em prática. Leia. A palavra de Deus diz, Marcos 16:15, 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. João 3:18. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. A palavra crer significa obedecer ao Evangelho. Quem não crê, a pessoa que não crê é porque vive em rebelião contra Deus, vive na desobediência contra Deus. Ela já está condenada. No dia do juízo final, só vai se concretizar. Porque ela vivia na desobediência, vivia no pecado. Você está vivo, a esperança para a tua vida. E a nossa única esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nossa esperança não está em Lula, não está em governo humano, não está em Donald Trump. A nossa única esperança está em Jesus Cristo. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Entrega a tua alma a Jesus. Cada um de nós vai prestar conta de tudo aquilo que falou, fez, pensou. Deus sonda os corações. Deus sabe o que nós pensamos. Antes que houvesse alguma palavra na minha boca, Ele já sabia de todas elas. Salmo 139. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Dê ouvido à voz de Deus, povo de Salto, enquanto é tempo. A palavra de Deus diz: olhai para mim e sereis salvos,
temos na terra, porque eu sou o Senhor e não outro. Isaías 45, 22, olhai para mim. Deus te fala através da sua palavra, olhai para mim e sereis salvo. Olha para Deus, olha para Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olha para Cristo, olha para Deus. E quanto é tempo? Deus convida todas as pessoas da terra a se arrependerem e virem para Ele, para serem salvas. O Senhor deseja a conversão de todas as pessoas. Deus te chama ao arrependimento. Arrependimento não é um sentimento, é uma mudança radical de vida. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se a pessoa bebia da número 1 a 51, ela abandona, porque ela teve encontro real com Cristo. Se ela fumava, ela abandona. Se ela vivia mergulhado na prostituição e no adultério, ela abandona, ela renuncia, porque ela teve o encontro real com Cristo. Abandonar a velha vida de pecado. Se você não abandonar a velha vida de pecado, vai te levar ao inferno, à destruição eterna. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Abandone a velha vida pecaminosa. E quanto é tempo? E quanto é tempo? A palavra de Deus diz, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Vinde a mim, todos estáis cansados. Tem um momento que o pecado cansa. O pecado, ele cansa. Por isso, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. A cada 40 segundos. O Brasil está no 8º lugar do ranking do suicídio. O Brasil, 8º lugar. Onde as pessoas se suicidam. Não conseguem lidar mais com os seus sofrimentos, com os seus problemas. Então, ela desiste de viver e dá cabo da sua própria vida, se matando. Isso é tanto homem quanto mulher. A pessoa se sente esgotada, cansada. Por isso, vá a Cristo Jesus com todo o seu cansaço, com toda a sua fraqueza. Vá a Cristo. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Não é a religião, não é a denominação. Eu estou falando de Cristo Jesus, o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz na primeira carta de João 5:20, diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro
verdadeiro Deus e a vida eterna. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Deus te fala: olhai para mim e sereis salvo. Olhe para Deus. Lá em Ezequiel, livro do profeta maior, Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 23, que diz: Ezequiel 18, 23 diz: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Deus falando, aqui é uma pergunta. Tenho eu prazer na morte do ímpio, do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do incrédulo, na morte do ateu. Deus não tem prazer nisso. Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus justo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Está vendo? Deus não deseja a morte do ímpio, do perverso, do ateu, do descrente. Mas antes que ele se converta, o que é se converter? É mudar de vida, é mudar de direção, é mudar de rota. Se converta e viva. Esse é o desejo para a tua vida, você que está me ouvindo nesse domingo à tarde, no dia 9 de fevereiro de 2025. Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Que você se converta, que você mude de vida, que você renuncie o mal, o pecado e viva. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 25, que diz: e essa é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna, a salvação. Mas a salvação é para todo aquele que se converte, para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que renuncia ao mal, para todo aquele que obedece a sua palavra. Não é qualquer um que entra no céu, só aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E para se inscrever nesse livro, para ter o seu nome escrito no livro da vida, tem que receber a Jesus como único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz lá em João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação eterna. É o único que nos leva ao Pai, é Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João 10:9, Jesus fala: eu sou a porta, que entra por mim, salvar-se-á. Porta me diz de saída para a salvação. Saída para a salvação é somente através de Cristo Jesus. Abandone o pecado enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento.
Jesus disse, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. A condenação é esta, que a luz, que Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado, amaram mais os prazeres desta vida do que a Jesus. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Deixa Jesus ser o único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma, enquanto é tempo. Deixa Jesus ser o Salvador da tua alma. A palavra de Deus diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio, mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Deus sempre dando mais uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Os escarnecedores não compreendem a natureza eterna de Deus, nem a sua misericórdia. Deus adia a sua segunda vinda, o dia de Cristo, o dia do julgamento, porque deseja dar os pecadores perdidos. Deus deseja dar os pecadores perdidos a oportunidade de serem salvos. A demora da segunda vinda de Cristo está relacionado à sua longanimidade. Deus é paciente, Deus é longânimo para com o ser humano. Deus não é mau, Deus não é perverso, Deus é bom, Deus é fiel. Ele sempre dá mais uma oportunidade para a pessoa se arrepender, mas muitos não querem. Muitos dizem não para Deus. Cada dia que se passa significa que Deus está dando ao pecador mais oportunidades de arrependimento. Na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer te salvar da condenação eterna. Deus quer te salvar da destruição eterna. Não quer que nenhum pereça, não quer que nenhum venha a ser condenado. Mas que todos cheguem ao arrependimento.
É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Deus está te dando mais uma oportunidade para você se arrepender. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, carta aos Hebreus, capítulo 2, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 3, que diz: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, nos foi dado, confirmado pelos que ouviram. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se descuidarmos de tão grande salvação? Não negligencie. Abandone o pecado enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Se você se arrepender e abandonar, Deus promete misericórdia e compaixão. Se você abandonar o pecado com sinceridade, não com fingimento, mas com sinceridade, ó, a gente é uma honra pra quem vai assistir no Brasil, primeira vez nesse festival, né? Só pessoal, especial aqui. Parabéns a galera, muita pessoa aqui, eu vi uma casa escute com atenção. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse seu pecado a Jesus. A Jesus! Confesse seu pecado a Jesus enquanto é tempo. Temos um advogado de defesa no céu. A palavra de Deus diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo está voltando. Muita gente está desapercebida. Só quer saber do aqui e agora. Só quer saber do prazer momentâneo. Tudo vai passar. Tudo passará. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, que diz que Jesus vai vir
uma segunda vez com poder e grande glória, com poder e grande glória, e vai separar ovelha para a direita e bode para a esquerda. Ovelha representa o salvo, o justo. O bode representa aqueles que rejeitaram o presente da salvação. O justo salva à direita, o bode à esquerda. E Deus vai falar ao salvo, ao justo, Mateus 25, 32 e 33, e diz: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O justo vai passar a eternidade com Cristo no céu. Vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quando você chega em Mateus 25, 41, diz assim: Deus falando aos bodes, Deus falando àqueles que não quiseram saber de Deus, que rejeitaram o presente da salvação, que rejeitaram a Jesus. Deus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado por diabo e seus anjos. Escute com atenção: a condenação eterna é por toda a eternidade. Não é para um ano, não é para 1000 anos, é por toda a eternidade. Pense nisso. Onde é que você vai passar a sua eternidade? No céu com Cristo, ou para sempre condenado e separado por toda a eternidade? Pense nisso. Jesus Cristo morreu por cada um de nós, ressuscitando ao terceiro dia. Abandone a prática do pecado enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Então essa é a mensagem que eu queria deixar neste dia 9 de fevereiro. A palavra de Deus diz, lá em Marcos 1,15, o tempo de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Se arrependa, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho, obedeça a palavra de Deus enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Jesus Cristo está voltando, povo de Salto. Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus diz, lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Cristo. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, fomos justificados. Através do sacrifício de Cristo, fomos justificados. Toda vez que Deus, Pai do céu, olha para nós, Ele olha através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus diz,
A palavra de Deus diz, Romanos 5:8 diz: mas Deus, na prova do seu amor para conosco, em que quando éramos pecadores, Cristo morreu por cada um de nós. Romanos 5:8. O Senhor Jesus Cristo deu a sua vida voluntariamente por toda a humanidade. Deus morreu pela humanidade, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá em João 19:30, Jesus fala, dá um brado antes de expirar. Ele fala, está consumado. Ou seja, o plano da redenção, da salvação, foi concluído com eficácia. O plano da salvação foi concluído de uma vez por todas. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor, o único digno de receber toda a adoração é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Escute com atenção, um dia cada um de nós estará assim, de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, o falso profeta, o anticristo, vai estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a humanidade, de Adão até o último homem, vai estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Jesus Cristo é o Senhor. Toda a terra, toda a humanidade, o império do mal, todo ser humano, ninguém vai ficar de pé diante da majestade de Cristo, do poderio de Cristo, da sua soberania. Ninguém vai ficar de pé. Todos vão ter que se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Abandone essa vida. Essa vida de pecado é uma vida vazia. É uma vida que tem sua alegria naquele momento. Depois faz a cama nadar em lágrimas. Somente Cristo Jesus preenche o vazio existencial do coração do homem. A palavra de Deus diz lá em João 6,35, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede.